Meu povo da primeira série, como vocês estão? Estamos aí, né? Mais uma semana gratificante, onde nós teremos aí mais uma aulinha de matemática básica, né? E, pessoal, o que eu venho propor hoje nessa aula para vocês são problemas que envolvem equações de segundo grau. Então, nós trabalhamos aí com equações de segundo grau, né? Completa e equações de segundo grau incompleta. E nós iremos aí desenvolver a nossa maturidade quanto à interpretação dos problemas, né? Para poder estar resolvendo as equações de segundo grau. Bora lá? Bom, pessoal, como nós já estudamos sobre equação de segundo grau, já conhecemos a carinha de uma equação de segundo grau. Agora nós vamos ver aqui exemplos, né? Coloquei 2 exemplos aí de problemas que envolvem interpretação para que nós possamos encontrar a equação do segundo grau e resolvê-la, tá? Então nós vamos aí, a partir da nossa interpretação, conseguir resolver esses problemas. Na número 1, fala assim, ó, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos, certo? Aqui, quando ele fala assim, ó, o triplo do quadrado, eu já sei que é uma equação do segundo grau, certo? Quantos filhos Pedro tem? Bora descobrir, né? Olha, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é representado pelo quê? Ó, x, eu coloquei para vocês como x, vocês podem chamar de qualquer letra, né? Que vocês se identificarem aí. X é o número de filhos de Pedro, certo? Então, pessoal, nós temos aí que além desse triplo do quadrado do número de Pedro, que é representado por 3x ao quadrado, que equivale aí ao triplo do quadrado do número de filhos de Pedro, nós temos aí que ainda é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, nós temos aí que 63 menos 12 vezes o número de filhos não é representado pela letrinha x, né? Equivale aos 60 menos 12 vezes o número de filhos, tá? Então, voltando aí, vamos lá novamente. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63, menos 12 vezes o número de filhos, certo? Então, eu coloquei que x aí é o número de filhos de Pedro, né? Coloquei a letrinha x. E aí, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é representado aí por 3x ao quadrado, tá? E ele ainda falou que 63 menos 12 vezes o número de filhos, 12 vezes x, né? Equivale aí à quantidade de números de filhos que Pedro tem. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu já tenho a minha equaçãozinha de segundo grau, que é representada aí, ó, por 3x ao quadrado, né? Que é igual a 63 menos 12x, tá? Que a gente reagrupando isso aí e fazendo ficar com uma cara melhor, vai expressar aí 3x ao quadrado mais 12x menos 63 igual a zero, que é uma carinha aí da nossa equação do segundo grau, que a gente está acostumada a lidar com essa equação. Então, nós temos aqui, né, uma equaçãozinha do segundo grau, nós conseguimos resolvê-la? Sim, porque a gente sabe que a gente vai utilizar a fórmula lá de Bhaskara e vai conseguir achar o x1 e o x2, ou o x' e o x duas linhas, certinho? Então,
Então, pessoal, primeiramente, nós vamos calcular aí o valor de quem? De delta, né? Sabendo que a carinha da nossa equação de segundo grau é essa daqui, ó, tá? Então, nós sabemos aí que o nosso coeficiente A é 3, o nosso coeficiente B é 12 e o nosso coeficiente C é menos 63. Então, basta a gente substituir aí na fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é mesmo? Então, substituindo aí na nossa fórmula de delta, já que a gente tem todos os coeficientes, é só substituir. Então, nós temos delta é igual, o B vale 12, 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A vale 3, vezes 3, vezes C. Lembram? Aqui, ó, negativo, então a gente tem que colocar aqui o parênteses, tá? Logo, nosso delta vai ser igual 12 ao quadrado, vai ser igual a 144, menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12, 12 vezes 63 é 756. Fazendo aí essa soma, a gente consegue encontrar o valor do nosso delta, olha que bacana, 900, né? A gente já sabe aí que o nosso delta deu maior do que zero, né? Se o delta é maior do que zero, nós sabemos aí que essa equação ela possui quantas raízes? Duas raízes, né? Se ela possui duas raízes, essas raízes são o quê? Diferentes, porque o nosso delta aqui, ó, é maior do que zero, né? Então aí, pessoal, nós temos aí calculando, né? Nós temos aí para encontrar o nosso x linha, x duas linhas, ou x1 e x2, nós temos aí que colocar a nossa fórmula menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, tá? Então, fazendo isso, nós temos aí que o x1, né? Eu chamei aqui de x1, mas você pode chamar de x linha, sem problemas. O x1 aqui vai ser igual a menos b, como eu sei já que meu coeficiente b é 12, eu só substituir, tá? Esse menos aqui, ele é da fórmula, tá bom? Menos 12, mais, porque primeiro eu vou calcular o x1, então eu vou calcular o positivo, depois eu vou calcular o negativo, tá? Menos 12, mais raiz de quanto? Quanto que vale o meu delta? 900 dividido por 2 vezes A. Quanto que vale o meu A, pessoal? O meu A não vale aí 3, né? O meu A vale 3. Então, vai ser 2 vezes 3, que é quanto? 6, né? Então, eu tenho aí que o meu x1 vai ser menos 12, mais, qual que é a raiz de 900? É 30, porque 30 vezes 30 é 900, dividido ainda por 6. Resolvendo isso daí, nós encontramos aí na parte do nosso numerador, menos 12 mais 30 vai ser igual a 18. Sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do maior, né? Dividido por 6, que é 3, né? Então, o meu x1 deu igual a 3. Bora lá encontrar o nosso x2 fazendo a mesma coisinha aqui, só vai mudar o sinal, porque eu calculei positivo, agora eu vou calcular negativo. Calculando aí, pessoal, o nosso x2, nós temos aí, né? x2 é igual a menos b, né? O b vale 12, menos da fórmula raiz de delta. O delta lá vale 900, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a, que é 2 vezes 3, vai ser 6. Então, nós temos aí que x2 vai ser igual a menos 12 menos raiz de 930, dividido por 6. Sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal, não é isso? Então, fazendo isso, menos 12 menos 30 vai ser menos 42, dividido por 6. Menos 42 dividido por 6 é 7, porque 7 vezes 6 é 42, né? Conserva aqui o sinal negativo. E aí, pessoal, nós encontramos as raízes, né? A raiz lá
de x1, que é 3, e x2, que é menos 7, certo? Então, pessoal, como é que pode haver número negativo em quantidade de filhos? Não tem como. Então, vai sobressair e nós vamos admitir a quantidade de filhos 3, porque não existe quantidade de filhos negativa, né? Então, a quantidade de filhos de Pedro vai ser igual a 3 filhos, certinho? Vamos lá para o nosso próximo exemplo? Bom, pessoal, exemplo 2. Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes estes números. Quais números são estes? Então, eu vou chamar esses números de x, tá? Aqui nós sabemos que é uma equaçãozinha do segundo grau, porque a gente tem aqui, ó, triplo do quadrado. Vai a mesma coisa praticamente do outro, tá? Triplo do quadrado, 3x ao quadrado. Triplo é 3, 3x ao quadrado. Então, nós temos aí, ó, 3x ao quadrado equivale aí ao triplo do quadrado de um número, como a gente viu aqui, ó, nessa primeira fase do exercício. Aí ele falou que é igual a 15 vezes este número. Então, nós temos aí, ó, 15 vezes este número que eu falei para vocês que eu chamei de x, né? Equivale a 15 vezes o número que a gente está procurando. Gente, não se desesperem. Retirem todos os dados dos problemas primeiro, para depois pensar que eu vou resolver uma equação do segundo grau, tá? Não tem necessidade de sair correndo e resolvendo tudo. Primeiro, leia o problema, retire todos os dados que você interpretou, depois é que a gente vai partir para as resoluções, tá bom? Qual que é o nosso próximo passo? Escrever aí a nossa equaçãozinha do segundo grau, que é representada aí, ó, por 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, que é igual, né, que ele falou aqui, ó, que é igual a 15 vezes o número que eu chamei ele de x, que é igual a 15 vezes x. Então, resolvendo isso daí, gente, isso aqui se trata de uma equação do segundo grau, o quê? Que a gente viu nas nossas aulas. Incompleta, né? Se trata aí de uma equaçãozinha incompleta, que nós podemos aí reescrevê-la para ficar bem mais bonita, né? Nós podemos escrevê-la aí de 3x ao quadrado. O 15x estava positivo, passa para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 15x, que é igual a zero. Bom, pessoal, como eu já havia dito para vocês, né? Se trata aí de uma equaçãozinha do segundo grau incompleta, por não termos o coeficiente c, né? Nós não temos aí o nosso coeficiente c. Então, pessoal, nós temos que encontrar aí, mesmo assim, por se tratar de uma equação do segundo grau, dois valores, porque o exercício me pediu dois números. Então, vamos encontrar, resolvendo essa equação. Então, nós temos aí a nossa equação do segundo grau, né? Onde nós podemos fazer o quê? Colocar o x em evidência. Colocando o x aí em evidência, nós temos x que multiplica 3x, porque x vezes 3x é a mesma coisa que 3x ao quadrado, menos 15, porque 15 vezes x é a mesma coisa de 15x. Ah, professora, mas eu não quero colocar o x em evidência. Beleza, gente, tranquilo. Posso aplicar a delta? Posso já jogar lá em Bhaskara? Tranquilo. Façam daquela primeira forma que eu resolvi o primeiro exemplo, tá tranquilo, tá? Aqui, ó. Então, colocando aí o x em evidência, eu tenho aí que x vai estar multiplicando por 3x menos 15 igual a zero. Então, resolvendo isso daqui,
Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente for colocar em evidência, o x vai ser igual a zero, porque se a gente passar isso daqui, ó, isso daqui que está multiplicando para o segundo membro dividindo, o x vai ser igual a zero. E o que está aqui dentro do parênteses, eu vou igualar a zero. Então, vai ficar 3x menos 15, que é igual a zero. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque você precisa encontrar dois valores para x, porque se trata de uma equação do segundo grau, tá? Então, resolvendo aí, o que que eu vou fazer? Vou isolar aqui, ó, o 3x, né? Vou passar o menos 15 para o segundo membro positivo, que vai ficar aí 3x, que é igual a 15. Logo, o meu x vai ser igual a 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5, tá? Então, os dois números procurados são 0 e 5. Beleza, pessoal? Eu vou estar passando uns exercícios para vocês, para que vocês pratiquem, tá? Porque toda essa contextualização vocês só vão conseguir praticando. Toda essa interpretação também, tá? Então, lembrem-se, primeiramente, leia o exercício, tire todos os dados que você interpretou desse exercício, depois você passa para resolução. Tenham muito cuidado, tá? Para resoluções assim que não tem nada a ver com exercício, tá? Belezinha? Então, vamos lá para os exercícios propostos. Eu quero que vocês se saiam muito bem no desenvolvimento desses exercícios e qualquer dúvida, pode me procurar. Estou à disposição, beleza?